Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para cada um de vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso. Sejam todos bem-vindos, no nome do Senhor Jesus. Já aumenta suas expectativas para mais uma madrugada extraordinária, mais um devocional abençoado. Amém? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estar lendo Abacuque 3. Amém? Aí a gente vai entrar em Sofonias. Aí depois, Sofonias é bem pequenininho também. Shalom, shalom para cada um de vocês. Shalom, pastora Bruna. Acabei fixando. Shalom, shalom, pastora Célia, querida. Shalom, Marta. Shalom, outra pastora Bruna. Shalom, profetisa Paula. Shalom, pastora Letícia, pastora Kátia, querida. Shalom, pastor Júnior, pastor Honorato. Ixi, é muita gente, hein? Shalom, Ana, Talila. Shalom, Gilca, Iane. Shalom, profeta Ronan. Shalom, shalom para todos vocês. Amém? Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Então a gente vai em Sofonias, Ageu, Zacarias, que é um pouquinho maior, né? Que são 14 capítulos. E aí a gente vai para Malaquias, que é o último livro. Então nós já estamos quase terminando aí o livro dos profetas. Hoje é Abacuque, capítulo número 3. E aí, gente, como é que tá a consagração, a santificação de vocês? Vocês têm feito o devocional bonitinho? Tá fazendo sua oração do secreto, aquela que no mínimo é 5 minutos por dia, você e Jesus, de porta fechada. Conta pra mim, como é que tá a sua rotina, a sua vida com Deus? Espero que você esteja alinhado, amém? Aleluia! Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Mas eu entendo que a gente só tem intimidade com o Senhor uma vez que nós o buscamos. Se a gente não buscar o Senhor, como nós vamos ter intimidade com Ele? Como nós vamos conseguir ter autoridade no nome de Jesus se nós não conhecemos a pessoa de Cristo? Como que nós vamos, se mover no reino de Deus se a gente não conhece esse Deus? Então, a única forma de conhecer esse Deus é buscando Ele em oração, em jejum, em consagração, amém? Isso aí faz toda a diferença, amém? Olha aí, o profeta Ronan está mergulhado na presença do Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. A profetisa Paula, alinhados na posição. Constância todo dia. Isso é importante. Queridos, nem todo dia a gente consegue entregar para Deus intensidade. Porque intensidade é às vezes aquela entrega, certo? É até aquele mergulho. Às vezes você está ali 1 hora e meia na oração. Nem todo dia a gente consegue entregar, né? Mas aquele tempo, nem todo dia, mas o importante é você entregar para o Senhor todos os dias um tempo de secreto com Ele, ainda que seja o mínimo, tá? É isso que faz a gente ter a constância. Então Deus prefere a constância do que a intensidade, porque do que adianta você ser intenso 50 dias, 21 dias, 7 dias e você não ser intenso os demais dias? E eu vejo que, tô na brecha, o Paulo disse, eu tô na brecha. Glória a Deus. Amém. Então é sobre isso. A gente precisa ser constante todos os dias. E você viu que ser constante é muito difícil. Agora, uma vez que a gente é constante, o quê? Uma vez que a gente é constante em Deus, a gente começa a ser constante em todas as outras coisas. A gente começa a ser constante na área profissional, nas nossas rotinas, a gente começa a ser constante em todas as áreas da nossa vida. Aprenda a ser constante em Deus e você vai ser constante em todas as coisas. Queridos, eu sei que é muito difícil se tornar constante em Deus, mas uma vez que você consegue, aí, meu querido, eu vou falar uma coisa para você. Você vai crescer em graça, em sabedoria. Você vai expandir pela direita, pela esquerda e em todas as áreas da sua vida. Amém? Ser constante é muito difícil, só que é possível, uma vez que a gente consegue. Entende? Eu não sou obrigado, tá? Eu não sou obrigada a entregar para Deus todos os dias, presta atenção, eu não sou obrigado a entregar para Deus todos os dias a minha intensidade,
porque isso é fora de lógica. Ou seja, eu creio que nós que estamos na madrugada, a gente vem pro devocional, isso é intensidade. Mas eu falo assim, a intensidade do seu secreto, de você passar 2, 3 horas com Deus, certo? Agora, quando você consegue entregar o mínimo para Deus, eu consegui entregar para Deus 20 minutos, fiz a minha oração, estive ali meditando na palavra, escutei uma adoração, isso é importante, tá? Então, talvez você consiga ser intenso todos os dias, certo? Glória a Jesus por isso. Eu falo para você que está na madrugada, certo? Você que está na madrugada todo dia, isso é intensidade, tá? Isso é intensidade, porque acordar de madrugada não é fácil. Isso é intensidade. Mas o que eu quero trazer para você é, não se cobre por não conseguir todo dia entregar 1 hora, só você e Jesus no secreto. Porque eu sei que existe a correria do dia a dia, mas o mais importante é que você deu para Deus a sua primícia, o seu melhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler Abacuque, capítulo de número 3. Vocês aceitam um cafezinho? Muito bom esse cafezinho. Vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, Pai, eu quero te agradecer, Pai, eu quero te bendizer, Pai, por essa madrugada extraordinária. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, toda honra, toda glória, todo poder, toda exaltação, Pai, que seja entregue, Pai, ao Senhor, Pai, que é digno de todas as coisas. Senhor Deus, eu quero te glorificar, Pai, eu quero te exaltar, Senhor Deus, e declarar, Senhor Deus, que nós estamos debaixo do seu governo todos os dias. Senhor, abra os céus de glória. Abra os céus, Senhor Deus, de glória, para que nós possamos, Pai, desfrutar dessa palavra de Abacuque 3, para que o Senhor possa falar conosco por detrás da letra, Pai. Pai, nós queremos a revelação daquilo que está em Abacuque 3. Fala conosco hoje, Pai, no tema do devocional a qual o Senhor trouxe sobre a minha vida. É isso que eu peço, é isso que eu declaro. Eu chamo a presença doce, perfeita, agradável do meu melhor amigo, o Espírito Santo de Deus. Amigo Espírito Santo, eu te amo de todo o meu coração. E esse povo que está aqui também te ama. E nós estamos famintos pela presença de Deus. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Abra comigo agora em Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo 3. O último livro de Abacuque, o último capítulo, tá? O profeta Abacuque... então lembra. Primeiro começa o livro de Abacuque assim. Abacuque se queixando, a resposta do Senhor. A segunda queixa de Abacuque, a segunda resposta do Senhor. Agora, aqui o subtítulo é a oração de Abacuque. Amém? Certo? O profeta Abacuque entoou esta oração. Ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com as tuas obras. Nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Vejo Deus atravessar os desertos, vindo de Edom. O santo vem do monte Paran. Seu esplendor envolve os céus e a terra se enche de seu louvor. Sua vinda é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos. Onde está escondido o seu poder? A peste marcha adiante dele e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Dele são os caminhos eternos. Vejo o povo de Cusa em aflição, e a nação de Midian treme de terror. Foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste os mar? Estava furioso com eles? Não. Vinhas em tuas carruagens vitoriosas. Pegaste teu arco e tua aljava cheia de flechas e dividiste a terra com rios. Os montes viram
os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam e tua lança reluzente faiscava. Marchaste pela terra com ira e furioso pisaste as nações. Saíste para resgatar teu povo, para libertar os teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e os descobristes até os ossos. Com tuas armas destruíste o líder dos que avançaram como um vendaval. Pensando que o povo fosse presa fácil, marchaste sobre o mar com os teus cavalos, e as águas poderosas se agitaram. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo e minhas pernas vacilaram, e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitona não dê em nada, os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Grifa esse versículo aí, eu gosto muito desse versículo, e é uma das coisas que eu sempre falo para o Senhor: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda, Senhor Deus, que não haja fruto na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, eu me alegrarei no Senhor. Jesus é suficiente na minha vida. A presença de Deus me completa. Amém? Porque muitas pessoas só buscam o Senhor por aquilo que Ele pode oferecer. E eu quero que você aprenda a amar o Senhor pelo que Ele é, pela essência dEle. Amém? Então, venha aqui comigo. Deixa eu ver. Mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força, e Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Ao regente do coral, essa oração deve ser acompanhada por instrumentos de corda, o que diz aqui no texto, né? Então Abacuque inicia uma oração, né, reverente, e ele reconhece, né, os feitos do Senhor e clama para que Deus avive a obra no tempo certo. Então, quando Deus falou comigo lá atrás, no comecinho, Abacuque 3, fala sobre avivar a obra. E essa palavra, ela é para os dias atuais. Senhor, aviva a sua obra. Então nós estamos vivendo isso daqui. Senhor, aviva a sua obra. Aviva a sua obra. Senhor Deus, aviva a sua igreja. Aviva essa geração. Aviva esses jovens, Senhor. Certo? Então, o profeta aqui nos ensina que o avivamento, ele começa com um clamor. O avivamento, ele começa com um clamor de humildade, onde a gente reconhece quem nós somos. Queridos, as orações mais poderosas são as orações sinceras. Senhor, eu conheço as minhas limitações. Senhor, eu sei das minhas fraquezas. Mas, Senhor, eu posso tudo na sua presença, que me mantém de pé, que me mantém constante. Amém? Então nós devemos orar ao Senhor e falar: Senhor, aviva o meu coração. Aviva, Senhor Deus, a tua obra sobre a cidade onde eu moro. Aviva, Senhor Deus, a tua obra sobre o Brasil. E Deus tem feito isso porque existe um exército de profetas, profetisas, homens, mulheres de Deus que têm clamado pelo avivamento. E queridos, o avivamento não é uma manifestação de tremer, de cair, não. Eu quero que vocês entendam que isso é uma consequência de uma pessoa sensível ao mundo espiritual. Avivamento é quando a pessoa abandona o pecado, toma a cruz, segue Jesus, renuncia a si mesmo todos os dias. Isso é avivamento. Avivamento é quando pessoas começam a renunciar ao pecado. É quando pessoas começam a ter sua vida transformadas. Amém? Então, eu falava ontem, né, com a minha mãe, tem pessoas que só buscam Deus, só buscam Jesus quando alguma tragédia acontece em suas casas. E isso é terrível, certo? Isso é terrível. Então nós devemos continuar buscando Deus pelo que Ele é.
ainda que a figueira não esteja florescendo, ainda que não haja fruto na videira, ainda, querido, que os campos não estejam florescendo, nós devemos buscar o Senhor por aquilo que Ele é, certo? Então, o que Abacuque está falando? Abacuque está clamando para que o Senhor venha avivar a sua obra, né? Então o Senhor vem se levantar como um guerreiro, marchando para salvar o seu povo e derrotar os seus inimigos. Então, a Bíblia toda, todos os livros, você vai ver que Deus sempre está protegendo o seu povo. Deus sempre está cuidando de um remanescente. Quem que é o remanescente de Deus hoje? Porque a graça de Deus abriu, né, para nós a salvação. A graça de Deus abriu para os gentios sermos também filhos. Então, hoje, esse remanescente que Deus está cuidando, somos nós, queridos. Somos nós que estamos posicionados, somos nós que estamos buscando o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Então, Abacuque está reconhecendo, certo? Está reconhecendo a soberania de Deus e está pedindo, Senhor, aviva a sua obra, certo? Aviva a sua obra. Amém? Então, a gente vê essa palavra, o que Deus vai fazer, certo? Como que Ele vai vir, a majestade dEle, ok? Então, vamos pegar algo precioso aqui da palavra de Abacuque. Deus está avivando a sua obra agora para o grande e último avivamento. Coloca isso na cabeça de vocês. Então, quando Deus falou para mim, Abacuque 3, lá atrás, eu nem sabia que existia o livro de Abacuque. Nem sabia. Então, eu entendi que Deus estava me chamando para manifestar o avivamento. Deus está te chamando para manifestar o avivamento. E eu quero que você aprenda a andar com Deus, independente se Ele pode te dar ou se Ele não pode te dar. Independente se Ele pode fazer agora ou se Ele não pode fazer agora. Deus, Ele pode fazer e te dar todas as coisas, mas tudo Ele vai fazer no tempo certo. Queridos, muitas vezes Deus está falando não para você porque você não tem maturidade para receber essa bênção. Muitas vezes Deus está falando para você não, porque você não está pronto para viver essa próxima etapa da sua vida. Ainda falta maturidade, ainda falta caráter, ainda falta mais integridade de você. Então eu quero que você entenda, glorifique a Deus, independente se está acontecendo do jeito que você achava ou se não está acontecendo. E muitas pessoas perdem a bênção porque elas blasfemam. Elas falam, Deus, o Senhor não me deu, o Senhor não fez, eu te pedi, eu clamei, por que o Senhor não entrou? Porque, queridos, é igual, por exemplo, às vezes Deus escolhe recolher alguém da sua família porque Ele tem mais benefício recolhendo aquela pessoa, porque o recolher alguém traz um avivamento extraordinário dentro da casa, que por qualquer outro motivo não teria. E às vezes é necessário Deus tirar alguém, vem uma enfermidade, porque aí só há um avivamento do povo buscar o Senhor quando vem uma tragédia. Então não deixa que uma tragédia venha trazer você para o eixo da coisa. Não deixa que o luto venha fazer você buscar Jesus. Não espere a enfermidade bater na porta. Porque só tem gente que só vem para Cristo dessa forma. Porque tem gente que fala, não, eu vou curtir, eu vou viver a vida, eu sou novo. Igual aquele cara, né? Falou, não, eu fiz um celeiro, ele começou a prosperar. Ele falou, não, vou quebrar esse celeiro, vou fazer outro novo, eu vou prosperar, e vou comprar, e vou vender. Aí Jesus falou, tolo, hoje mesmo pedirão a sua alma. E o que você tem para entregar? Amém? Pegaram ou não? Preciso que você entenda que a maior preciosidade da sua vida é a salvação. Porque nós somos salvos pela graça, que é um dom de Deus. Uma vez que você aceitou Jesus como Salvador, você já está dentro. As obras vêm depois, e isso é um bônus de quem foi transformado não quer ficar com a mensagem retida só para si mesmo. Então, a coisa mais preciosa que você tem é a salvação. E como nós protegemos a nossa salvação? Santificação, consagração, vida com Deus, constância. É o que eu bato na tecla aqui com vocês todos os dias. É muito difícil permanecer em Cristo. Sabe por quê? Permanecer em Cristo exige morte da carne, morte dos desejos, morte todos os dias do nosso ego, do nosso eu, para que o nosso espírito seja vivificado. Queridos, uma vez que você começa a andar pelo Espírito, porque Deus nos deu corpo, alma, mente e espírito. Então, quando o seu espírito ele governa todos os outros eixos do seu ser tricotômico, aí sim você começa a viver verdadeiramente em Cristo.
E eu falo para você, é uma morte diária das suas vontades, dos seus desejos, da sua carne, da sua alma. Por isso que Jesus fala que a porta é estreita e não é larga. A porta é estreita. E tem gente vivendo o evangelho da porta larga. Amém? Então vamos nos posicionar. O seu posicionamento, ele serve de pregação para quem caminha ao seu lado. Muitas vezes você prega com as suas atitudes. E na maioria das vezes as pessoas, antes de querer buscar aquilo que você busca, ela quer ver o seu comportamento. Ela quer ver quais são os resultados palpáveis que Jesus fez na sua vida. E para mim, queridos, uma boa pregação é honrar as contas. Uma boa pregação é falar que chega no horário, chega. Uma boa pregação é você ter palavra e cumprir o que você fala. Vocês podem falar, muita gente fala assim, apóstolo, eu admiro, a senhora é muito constante, eu cumpro aquilo que eu prometi para Deus, eu sou constante em Deus, então eu tô aqui toda madrugada. Uma vez ou outra que eu não estive, teve alguém que esteve cumprindo a oração da madrugada, fazendo o devocional com vocês. Porque Deus me confiou uma missão. Amém? Consegue entender isso? Então, Jesus Cristo vem, Jesus Cristo está voltando. Queridos, eu creio de todo o meu coração que nós estamos nas dores de parto, entrando milímetros para entrar já na tribulação, certo? Você pode ser meso-tribulacionista, pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, independente se você é pré, meso, o importante é você estar dentro, tá? Porque se você for meso, se tá dentro, você está escrito no livro da vida, e se tem buscado o Senhor, você vai conseguir suportar a grande tribulação para que Jesus venha. Ou toda a tribulação para que Jesus, venha arrebatar, certo? Queridos, 2027, eu acredito de todo o meu coração que em 2027 algo muito grande vai acontecer. Não sei o que é, mas eu sinto que algo acontece em 2027. Pode ser o arrebatamento? Pode ser. Pode ser o início da grande tribulação? Pode ser. Mas eu falo, Jesus já está às portas. E eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que Jesus vem e pega seu povo antes. Eu creio assim. E respeito que se você crê diferente. Independente se acontece meso, pós, não muda nada. Não muda nada. A minha salvação é a sua. E nós não devemos brigar ou debater sobre isso. A gente tem muitos versículos que podemos sustentar a pré, a meso e a pós. O importante é, eu tô com Jesus, eu tô firme, eu tô com o Cordeiro. Se Jesus vier essa madrugada, eu tô dentro. Certo? Então, é sobre isso, tá? Amanhã nós vamos começar o livro de Sofonias. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre cativeiros espirituais, foi pelo que eu orei nessa madrugada. Amém? Então, eu quero que você abra comigo agora, tá? Abra aqui agora comigo. Provérbios, capítulo 5, verso 22. Provérbios, capítulo 5, verso de número 22. Provérbios, capítulo 5, verso de número 22. Acho Provérbios. Obrigada, pastora Bruna. Provérbios, capítulo 5, verso de número 22. Tá bem? Provérbios, capítulo 5, verso de número 22. Vamos lá? Aleluia. Acharam? Diz assim, o perverso é cativo dos seus próprios pecados. São cordas que o acompanham e os prendem. Então tá falando que a pessoa, ela é cativa pelos seus próprios pecados, certo? Aqui nessa versão aqui, na NA, fala assim, as suas próprias iniquidades prenderão o ímpio, e com as cordas o seu pecado será detido, certo? Então, vamos aqui comigo também em Isaías, capítulo 61, verso 1. Isaías, capítulo 61, verso 1. Fala aí também que nós fomos escolhidos para liberar os cativos.
Ó, Isaías 61, verso 1. Vamos ler? Acharam? Amém ou misericórdia? Isaías. Pronto, vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres, e Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado, e para proclamar que os cativos serão soltos. Grifa aí, para proclamar que os cativos serão soltos, e os prisioneiros serão libertos. Vamos só mais aqui no 2. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira do Senhor contra os seus inimigos. Amém? Então, aqui, a palavra de Deus está dizendo que Deus nos chamou para liberar as pessoas que estão cativas, que estão presas. Já vou falar dessas prisões, certo? Vamos aqui comigo agora. Deixa eu ver. Abra comigo em Salmo 146, verso 7. Salmo 146. Vou pegar o cafezinho aqui. Salmo 146, verso de número 7. Que diz assim: o Senhor liberta os presos. Deixa eu ver como está aqui na minha versão. Salmo 146. Gente, proclamar os salmos é muito poderoso, tá? Salmo 146, verso 7. Acharam? Faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros, tá? Que prisioneiros são esses que a Bíblia fala? Que cativeiros são esses que a Bíblia está falando? Certo? Deixa eu achar só mais um aqui, só mais um. Achei um ótimo aqui. Hebreus 2:15. Gente, eu gosto sempre de trazer bastante referência. Hebreus capítulo 2, verso de número 15. Acharam? Hebreus capítulo 2, verso de número 15. Hoje eu vou ensinar algo para vocês sobre cativeiros espirituais. Ai, gente, a minha Bíblia tá nova. Vou ler o que tá aqui. Vou ler nessa outra versão que eu anotei aqui, tá? Hebreus, capítulo 2, verso 15. Que diz assim, ó. E libertar todos os que, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós saímos do maior cativeiro, que é o cativeiro o quê? O cativeiro da falta de salvação, o cativeiro desse mundo, o cativeiro da cegueira, vamos dizer assim, o maior cativeiro que eu acho que quando um cristão se converte, ele sai, é o cativeiro do sono espiritual. Então, quando a gente se converte, é onde a gente desperta para aquilo que Deus, né, tem para nós, que é a salvação. Então, eu vejo assim que os nossos olhos espirituais, eles se abrem para nós sermos livres. Só que durante toda a vida, o diabo tratou de tentar colocar todos nós em algum tipo de cativeiro, certo? E primeiro eu quero que você entenda, cativeiro espiritual é um lugar de aprisionamento que acontece ainda aqui na Terra, só que dentro de uma atmosfera espiritual maligna, certo? Então, eu não sei se você entende isso, mas a gente vive num contexto natural, onde existe um mundo espiritual que está interagindo com o nosso todo o tempo. E o diabo, ele fez cativeiros espirituais dentro ainda desse cronos, que ele mantém pessoas presas, certo? Tem pessoas que estão presas por causa de um laço de alma, por causa de um relacionamento. E aí a vida dessa pessoa não evolui no relacionamento atual porque ela está presa à alma de outra pessoa. Isso também é uma prisão espiritual.
Ela tá presa porque ela se entregou, ela teve um relacionamento, ela teve frustração, ela teve um envolvimento emocional, mental, físico, sexual muito profundo e agora ela não consegue mais. Às vezes se a pessoa já tá casada, ela não consegue esquecer essa outra pessoa. Ela não gosta mais dessa pessoa, mas vira e mexe ela tá pensando, vira e mexe ela tá sonhando. Então, isso também é um tipo de cativeiro. Então, esse cativeiro, nós vamos chamar ele de cativeiro da área sentimental, aonde a pessoa não consegue ser inteira aqui com quem está hoje, às vezes até com o marido, sempre tá não se sente plena com aquela pessoa, certo? Então, é por causa de um laço de alma, tá bom? Certo? Então vamos lá, o que é um cativeiro espiritual? Cativeiro espiritual são regiões infernais que o diabo prepara para aprisionar as pessoas, certo? Por exemplo, o diabo ele pode aprisionar sua mente, fazer um aprisionamento espiritual. E aí, às vezes, você não consegue sentir Deus, você não consegue sentir a presença de Deus, porque você está em alguma região de cativeiro presa, por causa de uma ferida. Então, por exemplo, as feridas da alma, qual que é a consequência de uma ferida da alma? A quebra da identidade. Quando uma pessoa tem uma ferida de rejeição, uma ferida de humilhação, lembra que eu falei para vocês que essa pessoa tem uma cosmovisão de mundo muito diferente de uma pessoa que tem sua identidade estabelecida? Então, por exemplo, vou dar só um exemplo para você. Eu sou uma pessoa que eu sei do meu caráter, eu sei que eu sou uma pessoa incrível, eu adoraria sentar comigo mesma para conversar. Eu me acho uma pessoa incrível por quem Deus me tornou e por quem Ele me forjou ser quem eu sou. Então, se eu passar um mês sem conversar com a pastora Letícia, eu sei que ela vai entender que não aconteceu nada entre nós. Na verdade, eu devo estar fazendo alguma coisa importante. E ela que tem uma alma bem estabelecida, identidade, ela também vai entender que está tudo certo. Na verdade, eu devo estar fazendo alguma coisa importante ou eu devo estar... E isso não vai mudar nada no nosso relacionamento. Mas vamos supor que com a Mariazinha, eu ficar um mês sem conversar com ela... é motivo de eu estar com raiva dela ou chateada com ela, porque essa é a percepção de mundo que a Mariazinha tem, porque ela tem uma ferida de rejeição. E qualquer afastamento, e qualquer silêncio na vida, no ângulo da vida dela, para ela é o quê? Essa pessoa não gosta mais de mim, eu fiz alguma coisa de errado. Então, por que eu estou dando esse exemplo? A minha cosmovisão de mundo sempre é essa. Não, o problema não é comigo, a pessoa deve estar, sei lá, numa consagração. Eu sempre penso, a pessoa deve estar fazendo alguma coisa, deve estar, sei lá. Então eu nunca penso que o problema é comigo, porque eu não tenho uma alma doente, eu não tenho uma alma ferida. Já tive, uma alma, ferida, mas o Senhor me tratou. E tanto o jejum vai consolidar, certo? Olha, verdade, isso. Gente, a pastora Letícia foi para a África, eu fiquei tempos, meses, talvez mais de um ano sem conversar com ela. Mas quando a gente... Por quê? A minha conexão com a pastora Letícia é em espírito. Eu conheço a identidade dela, conhece a minha. Agora, as pessoas que têm feridas na alma, a cosmovisão dela de mundo é na perspectiva da ferida. Então, se ela tem uma ferida de humilhação, ela só todo tempo acha que todo mundo está ofendendo ela. Se a ferida dela é traição, todo tempo ela acha que alguém vai abandonar, que alguém vai trair ela, certo? Então, o maior problema de uma ferida da alma é a quebra da identidade. Mas a consequência a longo prazo de uma ferida da alma são os cativeiros espirituais. Aonde o diabo pega a alma dessa pessoa, a mente dessa pessoa e tranca dentro desses abismos, dentro desses cativeiros. E a pessoa está aqui, no natural, no cronos, ela não consegue ser inteira. Ela vive bloqueada nas coisas e ela não consegue romper. Não consegue romper financeiramente, não consegue romper intelectualmente, não consegue romper. Então, o que são esses cativeiros espirituais? Então, vamos lá, vamos falar os motivos pelo qual o diabo pode prender uma pessoa num cativeiro espiritual e essa pessoa ficar o quê? Presa. As pessoas podem ficar presas por causa do laço de alma. E aí seria um cativeiro, a consequência dessa pessoa estar num cativeiro, ela está presa num local onde ela não consegue hoje, atualmente, ser inteira no seu relacionamento amoroso, ou até mesmo no relacionamento com uma amizade, certo?
Porque às vezes ela foi muito ferida, com amizade, que traiu e não sei o quê. Outro motivo, as feridas da alma. Outro motivo pelo qual o diabo pode prender uma pessoa, quando a pessoa envolve no ocultismo, certo? Existem, queridos, dentro do ocultismo, principalmente das matrizes africanas, alguns pactos que é feito colocando uma pedrinha de ouro bem aqui dentro da cabeça. Eles abrem o crânio e colocam algumas pedrinhas, alguns metais, para que o Satanás tenha o controle da mente dessa pessoa. Então, essas pessoas têm uma mente sequestrada e a mente dessa pessoa está presa dentro de um cativeiro infernal. É muito parecido com o espírito de loucura. Então, a pessoa, quando ela está com o espírito de loucura, quem está no centro do controle é Satanás. Então, a libertação contra o espírito de loucura é muito profundo. Por quê? O diabo se apoderou da razão, mas antes de se apoderar da razão, ele sequestrou a mente dessa pessoa em um cativeiro. Então, quem está assumindo a voz de comando é Satanás, que está trazendo pensamentos, e a pessoa acha que é ela pensando, ela sentindo, certo? Então, existem esses cativeiros infernais. Então, toda vez que você ministrar libertação em alguém, fala, eu removo agora essa pessoa de todo o cativeiro da alma, todo o cativeiro mental, todo o cativeiro espiritual. Eu declaro que as cadeias estão sendo quebradas em nome de Jesus, certo? Existem prisões espirituais que acontecem por causa do trauma. Então, por exemplo, um abuso sexual. A pessoa, ela tem ali a área sexual da vida dela presa num cativeiro. E ela não consegue mais ser inteira num relacionamento. Tá casado, tá casada hoje, mas quando vai ter relação, se sente abusada, porque não conseguiu processar essa ferida, né, do abuso e se sente preso e presa, está trancafiado em algum cativeiro, certo? Então, por exemplo, Satanás faz isso e a intenção de Satanás prender essas pessoas nos cativeiros é só um propósito, tá, gente? Primeiro, destruir a identidade. Fazer com que a pessoa, porque uma pessoa que está presa num cativeiro espiritual, ela não consegue entender o seu chamado e viver o seu propósito, certo? Não consegue. Não consegue viver o seu chamado e não consegue manifestar o seu propósito na Terra. Então, o maior propósito de Satanás, quando ele prende alguém no cativeiro, é trazer bloqueios da vida, bloqueio na área intelectual de aprender, Gente, quantos de vocês já viram pessoas que têm bloqueio de dirigir, têm bloqueio de ler, têm bloqueio de falar em público, não consegue fazer um monte de coisa? São bloqueios, são pessoas que estão presas em algum cativeiro emocional, em algum cativeiro espiritual, em algum cativeiro. Outra forma do diabo prender pessoas é através dos pactos. A pessoa faz um pacto, ela fica presa, certo? Então, quando ela é liberada, ela é liberta daquele demônio, nós precisamos falar, Senhor, nós resgatamos agora a alma dessa pessoa, o espírito dessa pessoa, a mente consciente, inconsciente e subconsciente dessa pessoa que esteja presa em qualquer região de cativeiro, certo? Então, né, a Neuza Tioca conta um testemunho, né, a querida Neuza Tioca, já falecida, que uma mulher foi numa viagem e ela entrou dentro de uma pirâmide. E ali tinha, nessa viagem turística, tipo assim, a demonstração tipo de um ritual épico, só que aquele ritual ali, ele funcionava verdadeiramente. E aí, aqueles turistas participaram ali porque achou que não tinha nada a ver. Então, o que você faria num momento desse? Você não ia participar e você ia começar a orar em línguas e repreender em nome de Jesus. E aí, aquela mulher acabou participando. E quando ela volta para o Brasil, ela chegou para Neuza e falou assim, Neuza, eu não consigo sentir a presença de Deus. Parece que a presença de Deus fugiu de mim, eu não consigo sentir, não sinto mais arrepio, não sinto mais aquele calor do Espírito Santo. O que aconteceu? E aí, a Neuza começa a fazer uma investigação, um mapeamento. E aí essa mulher começa a contar, não, eu estive no Egito, e lá entrei dentro da pirâmide, teve um ritual, eu acabei participando, porque... E aí a Neuza pega
e ora e fala, em nome de Jesus, eu arranco agora a fulana de tal lá do cativeiro dessa pirâmide. Eu peço que os anjos do Senhor arranquem ela agora desse cativeiro, em nome de Jesus. Nós quebramos todo o ocultismo, nós quebramos todo o vínculo, Senhor Deus. Por quê, queridos? Pirâmide aprisiona. Os demônios, eles podem se esconder dentro de uma pirâmide, tá? Então, por que eu tô dizendo? Essa mulher entrou dentro de uma pirâmide, ela participou ali de um ritual. E o espírito dela ficou trancado ali, certo? Trancado no sentido dela não conseguir estar inteira para sentir Deus, certo? Esse é o testemunho da pastora Neuza Itioca, que já é falecida. Foi uma grande libertadora nessa terra, uma referência dentro da área da libertação, da batalha espiritual e da cura interior. Foi uma das minhas primeiras professoras na área da libertação. Eu tive a oportunidade de estar com ela, amém? Então, vamos lá. O cativeiro é o lugar que alguém ficou preso por um pacto, por um trauma, por uma ferida de alma, preso por uma circunstância difícil. Por exemplo, vou dar só um exemplo para você. O cativeiro, existe a ferida do luto, porque existe um luto normal. Fisiologicamente, segundo a ciência, diz que 70 dias é o luto fisiológico, onde o corpo dessa pessoa está mais deprimido. E depois disso, o que vai acontecer depois disso? Depois disso, essa pessoa começa a reagir. Mas tem pessoas que não saem do luto, de jeito nenhum. E por não sair do luto, elas entram debaixo de uma ferida do luto, é uma ferida de tristeza insuperável. E aí o que acontece? O espírito dessa pessoa ficou presa no túmulo, ficou presa ali com o ente que morreu. Não assim, eu falo assim, ficou presa numa região de cativeiro. Essa pessoa, ela não consegue discernir isso. Eu tive uma pessoa que eu discipulei, que ela chorava todos os dias por causa do pai dela. Isso, o pai dela já tinha morrido há 4, 5 anos. E eu tive que entrar nas regiões celestiais e tirar ela desse cativeiro do luto. Aí ela teve que fazer o desligamento. Eu falei assim, agora repete assim comigo. Tirei ela primeiro do cativeiro, eu falei, agora repete assim comigo. Em nome de Jesus, eu me desligo agora do meu pai, em corpo, alma, mente e espírito. E eu libero agora o luto da minha vida. Eu saio agora desse lugar de luto. Eu aceito o luto. Eu aceito a perca. E aí, queridos, quando ela começou a falar isso, quando ela começou a dizer isso, ela começou a sentir esse desligamento. E depois, nunca mais ela chorou quando falava do pai dela. Por que eu estou contando isso para você? Porque, queridos, existem esses cativeiros, tá? Aonde o diabo prende as pessoas. Aonde o diabo prende. E essa pessoa fica o quê? Bloqueada. Então, uma pessoa que está numa ferida do luto, ela está vivendo a ferida, mas ela também está num cativeiro. Um cativeiro emocional, um cativeiro de não superação, um cativeiro. Então, toda vez que você encontrar alguém, é muito interessante você perguntar, né? Como que você está? Você sente alguma coisa? Você perdeu alguém recentemente? Aconteceu algum fato, alguma circunstância? Teve algo que marcou sua vida? Às vezes essa pessoa teve um acidente de carro quando era pequena e por causa disso está presa num cativeiro, certo? Tá bom? Então tá, primeiro eu tô trazendo aqui as questões pelo qual motivo uma pessoa pode estar presa, tá? Dentro de um cativeiro. Outro tipo de cativeiro por causa de uma palavra. O pai e a mãe da gente têm muita autoridade sobre nós. E às vezes o teu pai e a tua mãe proclamou uma maldição sobre a sua vida. E por causa dessa maldição, você vive uma opressão e uma limitação, porque a palavra de maldição coloca também pessoas dentro de um cativeiro. Não, porque o meu pai disse que eu nunca ia prosperar, meu pai disse que eu nunca ia ser ninguém na vida, meu pai disse que eu ia isso, aquilo, outro, certo? Então, o que você deve fazer? Você deve, tá? Você deve rejeitar, em nome de Jesus. Eu rejeito toda a palavra de maldição que foi declarada contra a minha vida e eu saio hoje desse cativeiro espiritual, desse cativeiro emocional, certo? Eu saio hoje desse cativeiro em corpo, alma, mente e espírito. Então, tem lideranças também que lançam palavras. Então, você vai falar, eu rejeito hoje em nome de Jesus, certo?
Outra coisa que põe as pessoas dentro do cativeiro, que são os pecados que não foram confessados. Então, aquele pecado de estimação que está 10, 15 anos, vai colocar essa pessoa também num cativeiro de aprisionamento, certo? De aprisionamento espiritual. Feridas da alma, certo? Outro tipo de coisa que coloca as pessoas em cativeiro, crenças limitantes. Acreditar em coisas que não são verdades. Por isso que eu falo, a palavra de Deus, ela nos tira, é colírio, ela nos tira de toda cegueira. A palavra de Deus, ela tira toda calcificação. E muitas vezes essas crenças limitantes foram feitas pela sociedade, ou por uma religião a qual você cresceu, que era talvez uma seita, ou que era uma religião de muita doutrina, onde trouxe que para a salvação precisava viver aquela doutrina. Então você viveu tanto tempo cumprindo regras para ser salvo, que agora quando você lê que a salvação é pela graça, parece que não funciona, parece que você não consegue, parece que você não entende que está salvo, certo? Então, tudo isso pode trazer o quê? Um aprisionamento, crenças limitantes, ferida da alma, certo? Então, são coisas que aconteceram na vida de alguém que trouxeram esse prejuízo na identidade, obviamente, e trouxe também o quê? Trouxe esse aprisionamento, bloqueios, certo? Então, cativeiro espiritual é quando uma pessoa está presa por dentro, ou pelas emoções, ou pela mentalidade, ou pelo espírito. Está presa em algum lugar, certo? E aí o diabo usa isso para bloquear essa pessoa, ferir a identidade dela, para que ela não consiga viver o seu propósito, para que ela não consiga viver o seu chamado, certo? Amém? Então, os cativeiros espirituais, eles se formam dessa forma, tá? Então, primeiro vem o trauma, vem a circunstância, tempos depois que essa pessoa está pecando, está fornicando, está vivendo aquilo ali, né? Então, por exemplo, uma pessoa que prostituiu 15, 20 anos, queridos, não tem só ferida na alma, não tem só um monte de legalidade aberta, tem uma pessoa que está presa, certo? Em um cativeiro infernal da promiscuidade, certo? Então, é um processo de libertação árduo, muito árduo. Vocês não têm noção, ok? Então, quais são os sintomas de quem está num cativeiro hoje espiritual? O primeiro sintoma de todos, eu acredito que é aquela pessoa que sempre não consegue romper na vida. Parece que ela sempre está num ciclo repetitivo. Parece que as pessoas trocaram, mudou às vezes o endereço, mas é a mesma circunstância, só que num ângulo diferente, com pessoas diferentes, mas agora parece que está pior que a última vez. Então, uma pessoa que está num cativeiro espiritual, ela está vivendo ciclos repetitivos, ela não consegue ter avanço, ela não consegue ter êxito, certo? E quando ela acha que está tendo, ela se auto-sabota ou ela é sabotada, certo? Então, pessoas que estão às vezes em cativeiros espirituais, aquela pessoa que também sempre começa tudo, mas não consegue terminar. Então, provavelmente você tem um bloqueio, tem alguma coisa bloqueada aí dentro de você, certo? A pessoa que está sempre repetindo os mesmos erros, ela não consegue aprender com seus erros. Ela está sempre repetindo as mesmas coisas, os mesmos erros, caindo nos mesmos laços de Satanás, certo? Essa pessoa trava quando ela precisa avançar, ela trava. Então, vamos supor, de repente vem uma oportunidade, ela não consegue aceitar essa oportunidade, não consegue viver essa oportunidade. Ela tem aquela síndrome do impostor, ela acha que ela não é digna, ela acha que não é merecedora, certo? Então, geralmente, os sintomas de uma pessoa que está vivendo esses cativeiros, ela não consegue avançar na área sentimental, ela não consegue avançar na área financeira, ela não consegue avançar, porque ela está presa em alguma dimensão da mente, da alma ou do espírito, tá? Certo? Sente que ora, que busca, que jejua, mas não rompe. Por quê? Queridos, às vezes essa pessoa, ela tá orando, tá jejuando, tá sentindo Deus, mas ela está bloqueada em uma área. Bloqueada na área sentimental ou bloqueada na área financeira. Ela tá, e para isso ela tem que pedir para Deus tirar ela do cativeiro e pedir para Deus tirar toda a legalidade que deu espaço para essa influência do diabo sobre essa área, ok? Então, como que nós quebramos, tá, os cativeiros espirituais? Então, primeiro, eu acredito que antes de uma pessoa estar presa em um cativeiro, ela tem um outro motivo pelo qual
se desenvolveu, né, essa prisão espiritual. Então, primeiro, ou é uma ferida de alma, ou é um pecado de estimação, ou é um pacto. Então, a primeira coisa é eu rejeito, em nome de Jesus, todo o vínculo que eu tive com o ocultismo. Eu rejeito, em nome de Jesus, toda ferida de alma que tem dentro do meu coração. Eu rejeito, em nome de Jesus, tudo aquilo que entrou na minha vida e trouxe um prejuízo. Então, você precisa rejeitar, confessar e não praticar mais. E aí você vai pedir para Deus, Deus, me tira de toda prisão espiritual. Então, como que a gente ora? Eu oro na madrugada, Senhor, envia agora os teus anjos nessas regiões espirituais. Abre, Senhor Deus, essas jaulas e tira essas pessoas de dentro. Eu faço muito um ato profético com vocês. Eu falo, gente, fica de pé. Quando eu contar até 3, você vai sair dessa jaula. E você está tendo um movimento no mundo natural que também está acontecendo nas regiões celestiais, de forma espiritual. E quando você sai no natural, você está saindo no mundo espiritual. Então, faz isso. Fala, Senhor, eu estou agora aqui em oração e fisicamente nesse ato profético representando que eu estou em qualquer cativeiro da minha vida, da minha alma. Mas hoje, quando eu der 3 passos para frente, eu não aceito mais nenhum cativeiro sobre a minha vida. Porque o sangue de Jesus me tira hoje de todo o cativeiro que eu estive desde a minha infância até hoje. Desde talvez o ventre da sua mãe. E aí você vai falar, Senhor, tira todas as algemas. Eu já vi, queridos, no mundo espiritual, algemas. Algemas que são o impedimento de Satanás dessa pessoa avançar. Algema nos pés. Nos pés eu via bolas de ferro. Era como correntes bem pesadas e bolas de ferro para essa pessoa não avançar. Você pode fazer sozinha, mas entra na próxima madrugada que eu vou estar orando na madrugada. Eu vou estar orando 3 horas da manhã, poderoso. Entra na próxima madrugada. Deixa eu até anotar aqui. Vou até anotar aqui de novo na minha pauta. Cativeiros espirituais. Vou estar orando por cativeiros. Cativeiros espirituais. Vou estar orando, certo? Então, quando eu começar a falar ali na oração, rejeita agora, pede perdão para o Senhor. Fala, Senhor, eu peço perdão por todo tipo de cativeiro. Eu peço perdão, Senhor Deus, por todo tipo de prática, por todo tipo de ocultismo, por todo tipo de ferida na alma que eu adquiri ou que eu alimentei, certo? Então, próxima madrugada eu vou estar orando, tá? Por todo tipo de cativeiro. Aí você fala, Senhor, envia os teus anjos, abre agora as portas dos cativeiros espirituais. Começa a tirar pessoas que estão presas por causa do abuso, estão presas por causa de um divórcio. Queridos, tem pessoas que estão presas num cativeiro de ser indigno da salvação, de se ver indignamente porque divorciou, certo? Tem gente que está num cativeiro por causa da culpa, por causa do pecado. Então, o que eu quero que vocês entendam? Toda vez que você orar por uma ferida de alma, principalmente, no final dessa oração você vai falar, nós tiramos agora toda pessoa, certo? Toda pessoa desse cativeiro espiritual. Eu arranco essa pessoa agora de todo o cativeiro, de se sentir isso, se sentir aquilo. Eu tiro você de todo o cativeiro, né, mental, emocional, espiritual, todo o cativeiro que se deu através do teu corpo físico, eu quebro agora. E fala assim, o sangue de Jesus liberta agora. Vamos lá, vamos, queridos, prestem atenção. Ó, olha aqui comigo. Presta muita atenção aqui. Repete assim, em nome de Jesus, eu rejeito todo cativeiro emocional da minha vida. Fala, em nome de Jesus, eu rejeito todo cativeiro mental da minha vida. Fala, em nome de Jesus, eu rejeito todo cativeiro espiritual da minha vida. Fala, eu rejeito, eu anulo e eu cancelo, em nome de Jesus, todo tipo de cativeiro que possa ter influenciado sobre a minha vida. E eu hoje escolho sair de cada um deles em nome de Jesus. Aí você vai vir para a oração da madrugada, tá? Nós enviamos para você, tá bom? Manda uma mensagem no direct que tá chegando lá para você o link. Só mandar mensagem aí em qualquer... Aqui, tem que ser desse Instagram. Manda mensagem nesse Instagram, oração da madrugada, lá na mensagem no privado, que vai chegar o link para você do grupo. Você que não está em nenhum grupo. Agora, você que está em qualquer grupo de oração,
Você não precisa entrar em mais um grupo, tá? E eu vou estar orando nesses próximos dias por libertação. E, queridos, tem pessoas que não conseguem dirigir um carro. Tem pessoas que não conseguem coisas simples. Sabe o que é coisas simples? Tem pessoas que têm um bloqueio muito grande de fala porque estão presos. Tem gente que está presa, o cativeiro. Vou só dar um exemplo para você. Tem mulheres que estão presas no sofá onde elas foram abusadas. Quando eu faço o seminário de restauração sexual, eu vou fazer esse ano ainda, no novo upgrade, tá? Quando as pessoas estão sendo curadas e libertas da área sexual, existe o compartimento sexual, né? Então a gente começa a remover essas pessoas. Essas pessoas começam a ver as cenas do abuso e o Senhor começa a liberar essas pessoas. Essas pessoas começam a ter visão delas presas por causa do abuso sexual. Então é sobrenatural. Então tem pessoas que estão presas numa discussão violenta dos pais. E aí hoje não consegue casar, não consegue ter um compromisso sério, porque guarda na mente aquela cena, tem aquela ferida de alma, mas está presa num lugar de que, ou seja, de não conseguir constituir uma família, de não ter coragem de assumir um relacionamento e viver. Então, existem, queridos, diversos tipos de cativeiro, onde a pessoa não consegue avançar. Olha, vou trazer outro cativeiro aqui, é cativeiro também. Mulheres que não desejam ser mãe, não querem ser mães, não querem gerar filhos, porque tiveram uma mãe péssima, um pai péssimo, e não querem viver, não querem que o filho venha viver a ferida e a dor que essas pessoas viveram. Então, tem pessoas que não querem deixar a sua semente na terra, não querem ter seu filho, sua filha, porque tiveram um péssimo pai, uma péssima mãe, sofreram muito com rejeição. Você tem noção disso? E isso, queridos, o não querer gerar um filho, não tem nada a ver. Na verdade, é sua cosmovisão de mundo. Por causa que por você teve uma péssima mãe, um péssimo pai, hoje você não consegue. Não consegue gerar o sentimento da maternidade, o sentimento da paternidade, não consegue, porque tá presa naquele lugar de humilhação da mãe, de humilhação do pai, aquele lugar que a sua mãe te esmagou, te condenou, te humilhou, porque existem hoje, querido, muitas mães narcisistas. Agora, queridos, o pior aprisionamento não é nem esses, é do espírito de loucura. Por quê? Quando o espírito de loucura consegue dominar uma pessoa, para você quebrar as fortalezas, para conseguir tirar o diabo do centro de comando, eu falo, por quê? Nós perdemos a consciência da pessoa. E uma pessoa só se arrepende na sua consciência. Uma pessoa só reconhece pecado na sua consciência. Então, é muito complicado. Eu vou trazer nesse seminário um novo upgrade a qual o Senhor me deu sobre o espírito de loucura, fazer esse resgate, porque a libertação de uma pessoa que está aprisionada na mente. Então, por exemplo, tem gente que é esquizofrênico. Nossa, meu irmão tá cheio de pó de ouro. Tem gente que tá debaixo do espírito de loucura, que isso vem hereditário. Eu quero que você entenda. A pessoa perdeu sua razão. Então, como que uma pessoa arrepende de pecado se ela não está em si mesma? Como que uma pessoa renuncia a coisas se não é ela mesma que está falando? Certo? Eu quero que você entenda isso. Então, mas existe libertação. Então, os livros dizem que um processo natural de esquizofrenia, de um espírito de loucura, que talvez essa pessoa já até está diagnosticada, é entre 1 ano e meio. Só que Deus tem me dado coisas lindas sobre esse tipo de libertação e eu vou trazer para você, certo? Eu ia trazer isso na nova escola de libertadores. Eu não trouxe isso na primeira escola, porque foi algo que o Senhor me deu recentemente. Mas eu vou trazer isso nesse seminário que a gente vai ter em março, tá? E aí eu vou trazer para vocês.
existe um método, ou seja, na verdade eu não vou falar que existe um método, mas foi os passos a passos que o Senhor me deu, certo? E o primeiro passo a passo é um ótimo mapeamento espiritual. Então, a gente tem que começar de fora para dentro. E o que é de fora para dentro? Primeiro eu preciso, como autoridade espiritual, através do sangue de Jesus, fechar tudo aquilo que aconteceu fora do corpo daquela pessoa. Então eu preciso entender, tem gente que viveu com espírito de loucura na família? Tem alguém que se suicidou? Tem alguém que ficou preso no hospício? Tá, vamos entender o que aconteceu na família. Nós vamos quebrar todas as legalidades. Nós vamos quebrar todo tipo de pacto, todo tipo de altar, tudo que aconteceu fora do corpo e do eixo daquela pessoa. Depois a gente entra, certo? Quebrando as fortalezas que estão na mente daquela pessoa, na alma daquela pessoa, certo? E que estão bloqueando o espírito daquela pessoa. A fortaleza não está dentro do espírito, mas está em volta do espírito. Então, eu vou ensinar vocês como a gente consegue trazer a consciência de forma primária. Porque o que nós precisamos fazer é trazer a consciência para a pessoa se arrepender. A pessoa tem que recuperar a lucidez dela, certo? Por exemplo, vou dar só um exemplo para você aqui, para você entender isso, tá? Tem pessoas que passam por um endemoniamento, ficaram possuídas por um demônio. E ela lembra de tudo quando ela está manifesta. Então, isso dá para mim um norte que essa pessoa que lembrou de tudo que aconteceu na libertação, ela escutou o demônio falar na boca dela, mas ela não conseguia ser ela. Era o demônio assumindo ali algo, mas ela lembra de tudo. A gente entende que o demônio não tem autonomia total da mente dela. Quando ela lembra de forma parcial, ora ela apagou, ora ela voltou. Ó, eu lembro de flashes da libertação. Umas coisas eu lembro, umas coisas eu não lembro. Então o demônio já tem um outro tipo de domínio ali. Quando a pessoa apaga, ela não lembra de nada, é porque o diabo, ele não está no controle como o espírito de loucura faz, mas na hora da possessão ele domina a mente daquela pessoa. Consegue entender? Domina tanto ao ponto da pessoa não se lembrar de nada. Então tudo isso eu vou trazer para você no nosso seminário, onde eu vou trazer completo o que você faz, como que você fala. Então, por exemplo, quando essa pessoa está apagada mentalmente numa libertação, eu vou ensinar você vai chamar a consciência dessa pessoa. Você vai falar, eu chamo a consciência agora da Mariazinha. E eu amarro todos os demônios. Mariazinha, você lembra de alguma coisa que você fez? Ela vem de forma lúcida. Não lembro. Mariazinha, você fez isso? Ah, eu fiz. Então renuncia comigo agora. Aí quando ela consegue renunciar, certo? Quando ela consegue renunciar, o demônio vai perdendo as forças. Queridos, eu estou decidindo data. Ou vai ser, eu acredito que vai ser dia 14 ou 21. Estou decidindo, tá? Vai ser pertinho ali. Vai ser entre dia 14 e 21. É um sábado. Como eu sempre faço meus seminários, é ao vivo. É uma tarde, é muito gostoso assistir ao vivo. Vai ser sobrenatural, certo? Então eu vou ensinar para vocês o quê? O pulo do gato. O que realmente você precisa saber dentro da libertação, tá? O que realmente você precisa entender. Peguei essa situação, o que eu faço? Eu chamo a consciência da pessoa. O demônio não quer sair, então eu preciso pedir para a pessoa renunciar ao pecado. Que pode ser um dos motivos do demônio não sair. A pessoa caiu de gaiato ali dentro de um culto de libertação, ficou endemoniada, mas ela mesma não reconheceu, ou ela não aceitou Jesus, ou ela não renunciou ao pecado, certo? Ok? Então, ó, vai ser o dia 14 ou o dia 21, eu tô vendo, tá? Porque como eu tô me organizando para a viagem de Israel e tudo isso, tem tudo isso também, amém? Tá? Queridos, um dia abençoado para todos vocês. Espero você na oração da madrugada. Vou estar orando, tá? Pedindo para que o Senhor tire vocês de todo tipo de aprisionamento, todo tipo de cativeiro, certo? Vai ser sobrenatural. Amo vocês. Beijo, beijo. Até a próxima oração da madrugada.